Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, torna-se, senhor presidente, necessário um mínimo de serenidade para compreender o que ontem aconteceu aqui no entorno da Assembleia Legislativa. A Polícia Militar tem as suas atribuições constitucionais e estava aqui representada por muitos policiais militares com a missão de impedir, vou usar a expressão, a invasão desta casa e, simultaneamente, proteger o patrimônio. Não é a primeira vez, não é a segunda, nem sei quantas vezes a Polícia Militar assume aquilo que é o seu dever constitucional, apoiada que estava também pela Força Nacional de Segurança. A Polícia Militar agiu usando os meios que são disponibilizados, assim como o fazem todas as polícias do mundo. Basta assistir à televisão quando há manifestações justas de revolta de parcela da população, normalmente contra o governo. E aí, do chamado lado oposto, que nem oposto era, estavam servidores que foram mobilizados, movidos pela mais justa indignação, considerando, especialmente, que o pacote de perversidade encaminhado a esta casa pelo governo, além de penalizar o servidor público, ainda procurava, com o apoio dos meios de comunicação, dizer que ali estava a solução para a falência do governo. É óbvio que grupos indignados tentam cumprir aquilo a que se destinaram. Uma massa de servidor querendo ingressar nas galerias do Poder Legislativo. Para quê? Para acompanhar a votação, para conhecer o posicionamento de cada parlamentar. Numa situação assim, é claro que os excessos acontecem. Não é possível aqui, e esta é a razão que me traz à tribuna, ninguém pode, em sã consciência, querer dar razão ou tirar a razão de qualquer dos lados. Aliás, o Paulinho da Viola fez um samba que se aplica com toda a pertinência a esta situação. Para cantar samba, não preciso da razão, pois a razão está sempre dos dois lados. Então nós tínhamos policiais militares cumprindo com o seu dever e servidores públicos reivindicando com indignação aquilo que representa o seu direito. Excessos, claro que acontecem, claro que houve excessos, de parte a parte. Agora, dizer que a responsabilidade não cabe ao governador do Estado, que em última análise está jogando servidor contra servidor. Tive a oportunidade, senhor presidente, de conversar com os policiais militares
que estavam aqui em torno da Alerj de serviço, cumprindo a missão. Mas conversei com vários, todos, à unanimidade, manifestando o constrangimento por ter que cumprir uma missão contra quem reivindicava também o direito deles próprios. Então eles estavam aqui vivendo, sendo supliciados por uma contradição, tendo que reprimir quem estava reivindicando direitos que eles também reivindicavam, porque eles também estão sendo prejudicados, ou poderão ser prejudicados. E aí conversando também com servidores que estavam na manifestação, que queriam ingressar na Alerj, mas ao mesmo tempo possuídos do sofrimento de estarem diante de companheiros no cumprimento do dever. Quer dizer, a bem da verdade, todos os episódios ocorridos devem ser compreendidos, todos. Não podemos aqui imaginar que os representantes da Polícia Militar agiram daquela forma e que ficaram contentes com isto, e que agiram daquela forma, obviamente e estritamente no cumprimento do dever. Houve excessos? Houve. Ingressaram na Igreja São José? Ingressaram. Mas por quê? Porque ficaram buscando alternativas para o cumprimento da missão. E os servidores... Dizer, e é preciso registrar isto, poderia eventualmente, na manifestação, ter um ou outro que não era servidor? Claro que é possível. Mas é preciso registrar que a reivindicação indignada estava sendo protagonizada por servidores públicos. E mais, servidores públicos também militares. Claro, civis também. Mas eram servidores públicos. Nós não podemos aqui ficar tentando dourar a pílula para dizer que infiltrados. Não. Todos nós sabemos que o pacote do governo representa uma punhalada, inclusive na Constituição, direitos adquiridos com a tentativa de supressão. Então, senhor presidente, é preciso primeiro deixar de imaginar que apresentando um determinado documento de apoio à ação da Polícia Militar significa apoio, ao contrário, significa aprofundar um conflito, porque eu tenho certeza. E aí, deputado doutor Julianelli, eu não tenho nenhuma dúvida que aqueles que estavam cumprindo a missão, hoje, estão tentando se aproximar daqueles que estavam aqui reivindicando, e vice-versa, porque não são adversários, não são inimigos. Aparentemente, estavam em polos opostos, mas na verdade o sofrimento era igual. Pois não, deputado doutor Julianelli? Rapidamente, deputado, só para complementar de certo modo a fala de Vossa Excelência, brilhante por sinal, dizer que essa manifestação não é do servidor público, é do povo fluminense, porque esse pacote de maldades afeta a toda a população do Estado do Rio. Para concluir, nome deputado. E aí existe o nobre direito de qualquer pessoa estar aqui nessa manifestação. Deputado doutor Julianelli, agradeço a parte de Vossa Excelência, e é óbvio que a população do Estado do Rio de Janeiro está sendo muito prejudicada. E eu não tenho dúvidas de que aqueles que estão aqui se manifestando de forma indignada estão representando não apenas o sentimento da população, não apenas o sentimento dos servidores públicos, mas o sentimento de toda a população. Portanto, ao contrário, vamos buscar, a partir da compreensão, primeiro, elogiar os policiais militares que estavam no cumprimento do dever, reconhecer aqueles que manifestavam uma reação indignada, mas acima de tudo também, a bem da serenidade e a bem da justiça, evitar que haja punições. Não podemos admitir que um governo
que joga na rua da amargura servidores ativos, inativos e pensionistas. Joga no desespero e na indignação aqueles que não podem ver prejudicados os seus direitos, que o governo, sem nenhuma autoridade política e sem autoridade moral, ainda queira punir. Anistia para aqueles que se manifestaram e que esta casa rejeite por completo o pacote do governo naquilo que prejudica o servidor. Muito obrigado, senhor.